É bem difícil compreender a variedade de espécies de animais que habitam a Terra hoje. Afinal, são mais de 1,3 milhões de espécies catalogadas sem incluir os insetos. E esses são apenas os animais conhecidos. Novas espécies são frequentemente encontradas pelo mundo e catalogadas pelos cientistas. Por isso não é difícil se surpreender ao descobrir que existem animais tão estranhos que nunca vimos nem ouvimos falar antes. Assista esse vídeo até o final porque hoje iremos desvendar 5 dos animais mais estranhos do mundo, parte 1. Olá curiosos, aqui quem fala é o Gui e esse é o canal Curioso Desvenda, o mais novo canal de curiosidades do YouTube Brasil. O primeiro animal da nossa lista é o babirusa. Com corpo de hipopótamo, cabeça de porco e presas que lembram chifres, até parece um animal pré-histórico, né, mano? O babirusa vive nos pântanos e florestas tropicais das ilhas da Indonésia de Sulawesi, Tojan, Sula e Buru. Os babirusas pertencem à família dos porcos, mas eles não são porcos comuns. O nome babirusa significa porco-cervo na língua malaia. Acredita-se que o povo malauese deu ao babirusa esse apelido porque seus caninos lembram chifres. Os famosos chifres que os babirusas machos apresentam são na realidade os seus caninos superiores, que penetram através da pele do nariz e se curvam na direção da testa. Já os caninos das fêmeas ou estão ausentes ou apresentam um tamanho muito reduzido. A função dos chifres ela ainda não é muito clara, porque elas são frágeis e facilmente se quebram, então não servem para o combate. É muito provável supor que as presas sirvam mais com o objetivo de exibição para as fêmeas, só que essa ideia ainda está sendo estudada. Os babirusas são onívoros e usam seus cascos para cavar raízes e larvas de insetos no chão. Eles também são capazes de sustentar com os 2 pés traseiros para se levantar e se alimentar de folhas mais altas. Atualmente existem 3 espécies diferentes de babirusa vivendo nas ilhas de Sulawesi, Tojan, Sula e Buru, mas infelizmente todas elas estão ameaçadas de extinção devido a um longo histórico de caça e desflorestação de seu habitat. E o segundo animal da nossa lista é o colugo, um animal simpático que mais parece uma mistura de bicho-preguiça com morcego. Os colugos, ou lêmures voadores, são mamíferos que vivem nas florestas tropicais do sudeste da Ásia. Embora sejam chamados de lêmures voadores, na verdade eles não são lêmures. Atualmente os cientistas os classificam como parentes precoces dos primatas. Eles moram no alto das árvores e se agarram firmemente usando as suas garras. A pele do colugo tem um efeito de camuflagem que o ajuda a se misturar perfeitamente com a casca das árvores. Isso torna eles quase que invisíveis aos olhos dos predadores. Se só a camuflagem não for suficiente, o colugo tem uma outra habilidade. Quando ele se sente ameaçado ou simplesmente quer ir de uma árvore para outra, ele salta e abre os seus membros para planar. Daí vem o nome lêmure voador. Ele usa as membranas que tem entre as pernas, chamadas petágium, bem semelhante aos esquilos voadores, porém a membrana do colugo ela é bem mais extensa que a de qualquer outro animal com essa capacidade. Isso permite que os colugos consigam planar até 60 metros de uma árvore para outra sem nenhuma dificuldade. Eles são tão adaptados para saltar e planar que até mesmo as mães carregando filhotes não têm problema nenhum de flutuar por aí com seus bebês. Embora os colugos tenham placenta, eles criam os bebês de forma semelhante aos marsupiais, como os cangurus, só que sem a famosa bolsa. Os bebês colugos nascem bem pequenininhos e indefesos, então ficam agarrados na barriga da mãe por até 6 meses até que estejam desenvolvidos o suficiente para viverem por conta própria. Os colugos são considerados herbívoros, mas muitos detalhes de suas vidas ainda são desconhecidos. Seus predadores naturais são as águias, mas hoje a sua principal ameaça é o homem. Existem 2 espécies de colugos e ambas estão ameaçadas de extinção por causa da caça para o comércio e a destruição do seu habitat natural. Antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir o seu feedback. Deixe o seu like aí embaixo caso esteja gostando do vídeo para que eu saiba quais tipos de conteúdos você curte para trazer mais desses conteúdos aqui no canal. O terceiro da nossa lista é o pangolin, um animalzinho que parece uma mistura de tatu com lagarto. Lagarto. O pangolin vive na África e também na Ásia. Chama a atenção por sua armadura de escamas que cobre quase todo o seu corpo. Ele é o único mamífero que possui escamas e elas são feitas de queratina, a mesma proteína presente em nossa pele, unhas e cabelo. Assim que o animal nasce, as escamas são flexíveis e oferecem pouca proteção, mas conforme o animal cresce, ele se transforma em uma armadura quase impenetrável, que continua crescendo por toda a sua vida.
A parte inferior do pangolim é a única que não apresenta escamas e é o ponto mais fraco do animal. Por isso, quando ele se sente ameaçado, ele se encolhe para proteger a sua parte vulnerável, formando uma bola de escamas que nem mesmo um leão consegue penetrar. E não se engane por sua aparência desajeitada, porque eles são corredores e nadadores muito ágeis. Eles possuem patas fortes e garras especializadas para criar tocas e destruir formigueiros e cupinzeiros, que são sua fonte de alimentos. Por isso eles têm um papel muito importante no controle desses insetos, devido ao seu apetite insaciável. Eles possuem hábitos noturnos e solitários, que dificulta muito a sua observação na natureza. Todas as 8 espécies de pangolins, 4 africanas e 4 asiáticas, estão em perigo de extinção devido ao tráfico ilegal. A carne desses animais é muito apreciada como alimento e as escamas são usadas na fabricação de medicamentos tradicionais. O pangolim também seria um dos suspeitos de transmitir o novo coronavírus para os humanos. Mas ainda não existem evidências concretas de que eles tenham mesmo passado o novo coronavírus para os humanos, apenas sabe-se que eles hospedam vírus parecidos. A verdade é que a grande maioria das doenças infecciosas vem da vida selvagem, e isso seria mais um resultado da ação descontrolada do homem, que utiliza indevidamente os animais silvestres como alimento, transporte e até como bichinhos de estimação. A destruição do habitat natural também faz com que os animais selvagens passem a viver mais próximo dos humanos, facilitando assim a transmissão de novas doenças. O quarto animal da nossa lista é a salamandra axolote. Parecendo um dragãozinho sorridente, o axolote ou axolotl são uma espécie de salamandras nativas do México. Ele tem uma barbatana dorsal que percorre quase todo o corpo e brânquias externas que rodeiam a sua cabeça para permitir a respiração dentro d'água. Diferente das outras salamandras, o axolote passa sua vida inteira na água e mantém suas características lavais de quando era filhote. Em situações muito raras, os axolotes sofrem metamorfose, se tornam adultos, ganhando pulmões mais desenvolvidos e perdendo sua barbatana por reabsorção. Eles também são muito estudados devido à sua capacidade regenerativa, conseguindo regenerar completamente caudas e até membros perdidos. O estudo dessa capacidade oferece esperança para aqueles que tiveram membros amputados ou perda de tecidos de outras regiões do corpo. Os axolotes podem ter uma vida longa, sobrevivendo até 15 anos, com uma dieta de moluscos, vermes, larvas, crustáceos e até peixes. Antes da interferência humana, os axolotes eram um dos principais predadores de seu habitat natural, mas essa espécie começou a sofrer após a introdução de peixes grandes em seus lagos. Antes, as ameaças naturais da espécie incluíam aves predadoras como as garças, mas atualmente sua principal ameaça também são os humanos. Infelizmente, poucos exemplares são encontrados na natureza hoje. Eles são considerados uma espécie criticamente ameaçada. A captura para alimentação e o comércio ilegal, juntamente com a perda de habitats, são fatores que contribuíram para o desaparecimento gradual dessa espécie. Antes do nosso próximo animal da lista, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Curioso Desvenda. E o quinto animal da nossa lista, você já deve ter visto ou ouvido falar dele, o macaco narigudo. O nome já diz absolutamente tudo, né? Ele tem um dos maiores narizes do reino animal. Os macacos narigudos são uma espécie nativa das florestas tropicais do Bornéu, no Oceano Índico. Eles são reconhecidos como uma das maiores espécies de macacos da Ásia, mas apenas os machos apresentam o famoso narigão. Inclusive, o tamanho enorme do nariz se deve a uma câmara de eco que amplifica o grito do macaco, tanto para impressionar as fêmeas como para intimidar os machos rivais. É meio estranho, né? Mas os macacos narigudos utilizam seus narizes para atrair companheiras. Os macacos narigudos adoram ficar no alto das árvores e só descem quando estão à procura de comida. Eles são onívoros e comem desde insetos a folhas, sementes e frutos verdes. Diferente dos outros primatas, o macaco narigudo sabe nadar como ninguém. E isso é muito bom para eles, porque o seu habitat é rodeado de pântanos, rios e mangais. Os adultos conseguem nadar mais rápido até que os crocodilos, que são dos seus principais predadores naturais. Atualmente, o macaco narigudo também é considerado uma espécie em extinção devido aos fatores humanos. Infelizmente, pela forma que tratamos a natureza de um jeito tão destrutivo e egoísta, essas espécies extraordinárias estão morrendo e desaparecendo da natureza. Se nada for feito para mudar, infelizmente elas farão parte da extensa lista de animais que foram extintos pelo homem.
Conta pra mim aí nos comentários quais desses animais você achou o mais estranho de todos. E não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles também possam vir a conhecer o canal Curioso Desvenda. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e falou!